Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus para nossa meditação, nosso elevo espiritual. E eu quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo de número 1 a seguir. Tem uma história muito especial, muito legal. E eu quero dar um tema para esses versículos aqui que eu vou estar lendo, porque ele nos leva a ver algo muito precioso da palavra de Deus, amém? Diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que tiver cheia. Põe à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas a enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, traz outra vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Amém? É uma história muito linda, muito bacana, porque quando começa no versículo de número 4, versículo, ele, certa mulher, sabe? Se a gente fosse transliterar esse certa mulher, ou seja, a palavra de Deus diz que mulher na Bíblia é a igreja, e igreja somos nós. Igreja não é o templo aonde nós estamos ali, aquela igreja, para adorar a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, certa mulher, essa mulher representa a humanidade, representa pessoas, E ela diz assim: e certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo. Essa mulher dos discípulos dos profetas representa aquelas nações, aquele povo que clama ao Senhor. É uma mulher, é um povo que clama a Deus, que chega diante de Deus. E a primeira coisa que ela reconhece é reconhecer as suas limitações, porque essa mulher, ela tinha uma causa, ela tinha um problema, para ela insolúvel, mas ela foi no lugar certo para buscar respostas para suas necessidades. Agora, diante disso, primeira coisa, ela reconheceu as suas limitações. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, é o primeiro passo que nós tomamos para que o pouco que nós tenhamos seja multiplicado. Por isso que o tema é multiplicando o pouco que temos. Então, a reconhecer isso faz com que nós tiremos de nós a nossa presunção, o nosso achismo, e nós colocamos em Deus. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, que confia nas suas próprias forças, Quando nós olhamos a palavra de Deus em Jeremias 9:23, diz, assim diz o Senhor: não confie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus,
e faço justiça e juízo na terra, dessas coisas me agrado eu, diz o Senhor, ou seja, assim diz o Senhor, ou seja, faço justiça na terra. É exatamente o que essa mulher estava precisando, de justiça nessa causa. Então a primeira coisa que ela fez é reconhecer que ela precisava, ela reconheceu as suas limitações, né? O seu proceder foi um proceder diferente, é um proceder onde nós buscamos orientação a quem pode nos socorrer, a quem pode nos ajudar, né? Isso muitas vezes nós olhamos aqui no versículo 1 e 2, você vê aqui, ela reconheceu, né? Olha só, reconhecer que precisamos de Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Reconhecer que precisamos de Deus. Esse é um dos primeiros passos, porque isso vai fazer com que realmente o pouco que a gente tenha seja multiplicado. Amém? E outra coisa, esse pouco que nós temos já é o suficiente para o milagre acontecer. Lembra dos 5 pães e 2 peixes? Lembra dos 5 pães que Jesus disse, estava no deserto e não tinha nada, havia uma multidão, 5.000 pessoas, fora homens e crianças, ou seja, os homens fora mulheres e crianças, ou seja, em torno de 15.000 pessoas. E o que acontece? O que tem? Tem 5 pães e 2 peixes colocados nas mãos de Jesus. E Jesus abençoou e deu para os discípulos, e se multiplicando na mão dos discípulos, o milagre acontecendo. Então é a mesma coisa aqui. Esse pouco que nós temos na mão de Deus se torna uma multiplicação abundante. Amém? Outra coisa que eu coloquei aqui é que quando nós olhamos aqui o versículo número 2 e o versículo 3, diz assim, e perguntou o que tens. Eu tenho lá um pouco de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque nós precisamos valorizar o pouco que a gente tem. Eu não sei quanto você tem de fé, eu não sei quanto você tem de crença, eu não sei quanto você tem de permanência na igreja, eu não sei quanto você tem de perseverança, mas eu quero dizer uma coisa: valorize esse pouco que você tem. Talvez a tua fé, como diz alguns, que a tua fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, embora a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é como um grão de mostarda. Mas ainda que a tua fé seja tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, valorize o que você tem. Valorize esse pouco que você tem, porque nesse pouco Deus vai multiplicar. E eu profetizo que esse ano ainda, Deus vai multiplicar tudo aquilo que você gostaria de ter e ver na sua vida, porque as promessas de Deus, eu sempre repito isso, não tem prazo de validade. E quem te chamou foi Deus. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que te escolhi para que vades e dê fruto. Deus não chamou você para ser estéril, Deus chamou você para produzir. Então com certeza, eu não tenho dúvida que vai vir um tempo agora de multiplicação sobre a tua vida. Outra coisa, o versículo 4 e 5, ele diz assim, então entra e fecha a porta sobre ti, sobre o teu filho, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte, e aqui tiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e ela o enchia. Ou seja, o que é isso aqui? Orientação de Deus. Esse homem deu uma orientação para essa mulher, para ela receber aquilo que estava afligindo a sua alma. O que estava se infligindo a sua alma, havia uma necessidade na alma interna. Qual era? Ela estava desesperada, porque ela já tinha perdido o marido e agora ia perder os 2 filhos.
essa mulher ia ficar sozinha, essa mulher não ia ter ninguém para lhe ajudar, para lhe auxiliar, entendeu? Então essa mulher tinha uma necessidade profunda na sua vida. E o que foi que ela fez? Ela recebeu uma orientação de Deus. Às vezes, as orientações de Deus são assim mesmo, são incomuns. Muitas vezes Deus pede coisas para nós e muitas vezes nós mesmos nem acreditamos naquilo que Deus pede da gente. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Naamã, um general sírio, né? E ele tinha águas cristalinas lá na sua terra, e ele foi até o homem de Deus, e o homem de Deus: você mergulha 7 vezes no Rio Jordão, tipo assim, um rio que só tem dejetos, sujo, e ele até fala: não são as águas lá de Damasco mais limpas do que toda essa água aqui do Jordão. E mesmo assim, ele foi e mergulhou, e ele ficou curado, ele ficou limpo. Deus muitas vezes pede coisas para nós que nós não precisamos questionar, nós só precisamos obedecer, amém? E isso aqui é o que nos leva verdadeiramente a ter da parte de Deus, irmãos, amém? Outra coisa, o versículo 5 aqui, obedecer, isso aqui, irmãos, olha só, faz você viver a provisão de Deus. Isso aqui faz a gente viver a provisão, a preparação de Deus. O versículo de número 5, a Bíblia diz: partiu, pois, fechou a porta, e ali todos encheram. Quando chega no versículo aqui, ele diz, versículo 6, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: traz mais uma vasilha. Mas ele disse: não tem mais nenhuma. Então o azeite parou. Escute, o azeite só vai parar enquanto você não tiver fé. Enquanto você não tiver fé, que um milagre vai acontecer. O azeite não vai, escute isso, o azeite só para quando você não tiver mais fé para buscar vasilhas, para encher de uma, encher 10, 100, 1000, 10.000, porque é pela fé. Então viva pela fé, com esse pouco que você tem, vai multiplicar na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Por quê? Porque essa mulher pagou a sua dívida, viveu do resto e ela se viu aliviada da aflição, da necessidade, do problema. É isso que Deus faz. Ou seja, primeiro, reconheça as suas limitações. Segundo, reconheça que precisamos de Deus. Terceiro, o pouco que você tem é o suficiente para gerar milagre. Então faça o que? Valorize o que você tem. Valorize o que você tem, obedeça e você verá a provisão de Deus acontecer em sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.